O fluxo de calor, H, através de uma placa de seção reta de área A, submetido a uma diferença de temperatura ΔT, T2 menos T1, entre duas placas opostas distanciadas de L, é dado por, e aí aparece o cálculo para o fluxo de calor, que é uma expressão que a gente conhece. Então, o fluxo de calor depende do material de que está tratando, depende da área que o calor vai ter que atravessar, do gradiente de temperatura, não é variação, é diferença de temperatura. E aqui vale a pena um comentário importante. Quando se fala delta em física, a gente sempre tem a sensação de variação. Então, quando se fala ΔT, você pensa logo em variação da temperatura. Mas é importante que você perceba o seguinte: variação é a mudança no valor da temperatura ao longo do tempo. Então vamos supor que você marca um tempo e aí vai vendo quanto é que dá a temperatura no começo e no final, sei lá, passados 10 minutos. Quando se fala diferença, significa dizer não ao longo do tempo, agora, nesse instante. Eu quero medir a diferença de temperatura entre aqui dentro do estúdio, lá fora do estúdio. Então eu preciso fazer uma medida agora, não vou esperar o tempo passar. Quanto está a temperatura aqui e quanto está a temperatura lá. Então são duas temperaturas medidas ao mesmo tempo em dois sistemas diferentes. Isso aí é uma diferença de temperatura. Também pode chamar gradiente de temperatura. Não é variação. Variação é quando você mede a temperatura de um corpo e estuda o comportamento dessa temperatura ao longo do tempo. Apesar de que os dois representam por ΔT, como você viu aí. Ok? Olho na tela. A tabela apresenta 4 materiais diferentes: isopor, poliuretano, madeira e cortiça. Vem mostrando aí a condutividade térmica do material, que é esse K que aparece, e aí vem medida em watts por metro vezes Kelvin. Então os valores 0,012, 0,020, 0,120, 0,040. Uma observação importante que vale a pena ser feita sobre tabelas. Quando você olha para o valor na tabela, você vê que quase que os valores aparecem em ordem crescente. Então você tem aí os valores vão crescendo material a material, mas o último valor que aparece na tabela quebra essa sequência. Então, normalmente, em termos pedagógicos, sempre se pede que quando vai organizar uma tabela numa questão, que os valores apareçam numa sequência, em ordem crescente ou em ordem decrescente. Quando o elaborador da questão escolhe colocar os números numa ordem qualquer, aleatória, isso tende a confundir o aluno. E as questões não são para confundir, as questões são para você demonstrar o seu conhecimento. Então vale a pena observar isso, ok? Olho na tela. E outra coisa que aparece na tabela é quando diz a espessura da placa, e aí medida em centímetros, e mais uma vez aquela observação de que os valores aparecem não numa sequência lógica, mas em valores aleatórios, ok? Em seguida o texto diz: a tabela ao lado mostra dados de uma placa de mesma área A, que podem ser encontradas no mercado para isolamento térmico de residências. A placa que proporciona o maior isolamento térmico para uma mesma diferença de temperatura, T2 menos T1, é feita de... E quer que a gente determine o material. Bom, ele está comparando o fluxo de calor em diferentes materiais. Toda vez que for feita uma comparação entre sistemas, é necessário que a gente saiba primeiro o que é que eles têm em comum. Então o texto diz placas de mesma área A, e também diz para uma mesma diferença de temperatura T2 menos T1. Então quando a gente vai operar com a equação, percebe-se que a área é a mesma para todas as placas e a diferença de temperatura é a mesma nessa questão. De tal maneira que só o que há de diferente é a condutividade, afinal são diferentes materiais, e a espessura,
que visivelmente são valores diferentes que aparecem na tabela. E a pergunta, o mais importante aqui é a interpretação do que foi pedido. Isolamento térmico. Vamos pensar. Quando se fala fluxo de calor, está se falando da condutividade. Quanto maior o fluxo de calor, significa dizer maior a condutividade térmica. Aqui ele pergunta qual material tem o maior isolamento. Isolar significa não conduzir. Não conduzir significa ter um baixo fluxo. Então, essa pergunta, olha na tela, quando ele diz maior isolamento, isso poderia ser entendido como qual dos materiais apresenta o menor fluxo. E nesse caso, onde nós vimos que o fluxo, que foi representado pela letra H, depende da razão entre a condutividade e a espessura da placa. Significa então dizer que a gente vai ter que determinar para cada um desses materiais a razão entre a condutividade e a espessura. Trabalhando então com os valores que aparecem na tabela, o que teríamos? Primeiro, falando da razão entre a condutividade do isopor sobre a espessura da placa de isopor. Os valores que a tabela nos fornece: 0,012 dividido por 2,4. O que daria uma razão de 0,005. Observe que eu nem estou preocupado com as unidades, porque nesse caso, todas as razões para todos os materiais vão ter a mesma unidade final. E o que eu quero é comparar os valores para saber qual deles é menor. Então, na sequência, a condutividade do poliuretano dividido pela espessura do poliuretano. Os valores aparecem na tabela como 0,020 e a espessura 5. E essa razão valeria 0,004. Lembre-se que o que a gente está procurando é o menor fluxo, que é determinado pela menor razão, condutividade, espessura, para que a gente consiga achar qual desses materiais tem maior isolamento. Na sequência, a condutividade da madeira dividido pela espessura da placa de madeira. A tabela fornece os valores 0,120 dividido por 6. Nesse caso, a razão seria 0,020. E por último, a condutividade da cortiça dividido pela espessura da placa de cortiça. A tabela me dá os valores 0,040 e a espessura 4. E essa razão, então, seria 0,010. Observe, então, que de todos os valores que nós encontramos, aquele que apresenta a menor razão, K sobre L, é exatamente o poliuretano. Então, esse seria o material com o menor fluxo de calor. E o menor fluxo representando o maior isolamento térmico. Então, dos materiais, o que ele pede é o poliuretano, e o poliuretano é o que aparece na alternativa A. E antes da gente passar adiante, o que é que vale a pena chamar a atenção? Eu já tinha dito que na tabela os valores não aparecem numa ordem numérica, nem crescentes nem decrescentes. Segunda coisa, quando a gente faz as contas, você vê que a resposta deu poliuretano. Se a gente dá uma olhada na tabela, o poliuretano é o segundo material que aparece. Se fosse botar isso nas alternativas, se eu fosse elaborar essa questão, eu teria o isopor na alternativa A, o poliuretano na alternativa B, a madeira na alternativa C e a cortiça na D, na sequência que está na tabela. E aí o que é que o elaborador dessa questão fez? Você viu, né? Pois nas alternativas uma ordem diferente do que está na tabela.
Então você encontra poliuretano, que é o segundo material da tabela, mas nas alternativas não é B, é A. Então é preciso prestar atenção nessas coisas na hora de marcar a resposta, ok?